Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal por um novo amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse indivíduo foi surpreendido hoje por volta de 6 horas e 30 minutos da manhã pela Polícia Federal na sua casa em Brasília para ser preso. E por que ele foi preso? Apesar dele já ter sido condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo fato de ter chefiado a quadrilha do golpe que foi deflagrado, foi articulado ao longo do ano de 2021, 22 e culminou com os atos golpistas, com Brasília sitiada no dia 8 de janeiro de 2023, pura e simplesmente porque ele não concordava com o resultado das eleições, das urnas que o elegeram e elegeram os filhos dele e uma parte importante da quadrilha dele durante vários anos consecutivos. Aí quando o cara é derrotado, ele não aceita e começa a questionar as urnas e as instituições. E pior, né? Passa a chefiar uma quadrilha com o intuito de se perpetuar no poder. Só que a casa caiu, né? Todos sabemos disso. Ainda bem, o Brasil não é a Venezuela, não é a Rússia e não é outras ditaduras ao redor do mundo. Já passamos por muitas ditaduras e estamos, sinceramente, de saco cheio de ditadorzinho metido a besta querendo mandar na gente. Ninguém mais aguenta isso, né? Então, eu, por exemplo, vivi 21 anos de ditadura militar e não gostei nada disso. Eu era criança quando essa porcaria começou a mandar no Brasil. Então, isso é muito ruim, eu não gosto, eu falo isso com asco, com nojo mesmo, porque é isso que todo mundo deve sentir em relação às ditaduras ao redor do mundo. Inclusive das grandes potências, aí leia-se China e outras mais, né? Rússia e assim por diante. E as republiquetas das bananas, tipo Venezuela e outras mais também, né? Então, voltando ao Brasil, varonil, o fato é que esse já é o terceiro ex-presidente condenado no Brasil. O Fernando Collor, que foi presidente lá de 90 a 92, sofreu impeachment, de certa forma fugiu do país, fugiu das condenações que poderia sofrer e acabou em pizza naquela época. Só que ele voltou, depois de alguns anos, foi morar na Flórida, voltou, se candidatou e os incautos, os analfabetos políticos lá do estado dele, votaram nele, das Alagoas, e ele virou senador. Então, esse senador continuou aprontando, né? Todo mundo sabe o quê. Então, aí só que a casa caiu de novo e ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de cadeia. Por enquanto ele está em regime domiciliar, prisão domiciliar, desde o dia 24 de abril deste ano. O atual presidente também foi condenado na Lava Jato, juntamente com mais de 90 outros partícipes dos esquemas que ele liderava ou participava, conforme o caso. Ele mesmo foi condenado a mais de 20 anos de cadeia em 2 processos, em 3 instâncias consecutivas. Mas daí tem a história da fada madrinha que eu já contei, né? Que apareceu com a varinha de condão e anulou as condenações. Não inocentou o indivíduo, mas anulou as condenações e anulou as provas. E sem prova não há crime, infelizmente. Só que isso, do ponto de vista moral e histórico, não redime o rapaz. Tem gente que acha que ele está redimido, mas são os desavisados, os incautos, os mal informados, os analfabetos políticos, essa turminha toda aí que faz parte do mesmo grupo ou da mesma bolha social. Evidentemente, pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, a gente respeita, né? Mas isso não inocenta o cristão.
E voltando ao Jair Messias Bolsonaro, e por que ele foi preso hoje? Porque o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que também é investigado por uns esquemas de rachadinha e uma pataquada parecida com essa, que envolve aí uns depósitos sucessivos de R$ 2.000, 40 e tantos depósitos, totalizando 92 mil, se não me falha a memória, e ele está respondendo a esse, provavelmente a mais algum processo, por outros crimes que ele é, no mínimo, suspeito. Mas não é o caso de discutir isso agora. Aí, o filho fiel convocou nas redes sociais os desavisados que ainda, eventualmente, possam estar idolatrando o padre dele, o pai dele, no caso, para uma vigília na porta da casa dele. Na verdade, a Polícia Federal desconfiou que o intuito disso aí era exatamente criar uma cortina para facilitar a fuga do pai dele para uma embaixada próxima, a cerca de 15 minutos de distância da casa dele. E por isso, inteligente e prontamente, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, ou da União, tanto faz, se articularam para minar esse plano, e deu certo, né? Buscaram o menino e agora ele está hospedado numa sala de cerca de 12 metros quadrados nas dependências da Polícia Federal de Brasília. Eu compactuo com isso, aliás, como eu chipo isso, até porque é evidente que a intenção dele era fugir, até porque o comparsa dele, o Alexandre Ramagem, que também foi ministro dele, é amigo e comparsa, aquela coisa toda, já fugiu do país em setembro, pela fronteira da Venezuela ou da Guiana. Isso foi noticiado ontem. Então, muito provavelmente ele estava com a mesma intenção de cair fora para não pegar cadeia, só que lamentavelmente para ele, evidentemente, bom para o Brasil, bom para os patriotas de verdade, não para os hipócritas que vestem verde e amarelo, na verdade deveriam estar com a zebrinha preta e branca desde sempre. Esses hipócritas que vestem verde e amarelo, que não merecem, inclusive, vestir o verde e amarelo, porque são traidores da pátria. Eles estavam tentando dar um golpe, só que não deu certo. Essa gentinha aí agora vai ter o cerco fechado, não só ele, os outros comparsas, aí tem mais 36 ou 37 da cúpula que comandou o golpe lá no dia que culminou com a Brasília sitiada, com aquela quebradeira, aquele vandalismo todo, que quebraram tudo no Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal e também no Senado Federal. Só que aquela cambada lá, mais de 1.000 são réus, muitos dos quais, mais de 500 já foram condenados de 3 a 17 anos de cadeia e estão presos. E ainda tem os demais que vão ser condenados aí na sequência. Então isso que sirva de lição para todo desavisado, todo indivíduo que faz parte de um curral eleitoral ou outro, para que não idolatre os seus candidatos como se fossem deuses, principalmente quando são pessoas desprovidas de caráter, pessoas sem escrúpulos, pessoas despreparadas, desqualificadas, arrogantes, prepotentes, e isso que eu já, e toda esse cabedal de adjetivos que eu costumo atribuir a esse tipo de pessoa aqui no meu canal. Eu não poupo ninguém. O Papa é pop e eu não poupo ninguém. Vejam bem, que coincidência, né? E eu não sei se eu sou pop, mas também não poupo ninguém. Se o cara aprontou, é uma pessoa pública. E como eu já disse aqui, só reforçando, uma pessoa pública tem que ter um caráter ilibradíssimo, tem que ser uma pessoa extremamente preparada, não precisa ser muito inteligente, mas pelo menos tem que ter preparo, tem que ter informação, tem que ter formação acadêmica, tem que ter experiência de administração, de gestão, e tem que ter uma reputação ilibradíssima, não pode ficar
catando joia, fazendo rachadinha, empregando funcionário fantasma no gabinete. Tudo isso faz parte do currículo do Bolsonaro e dos filhos dele, por exemplo. Não pode. Esse tipo de gente, evidentemente, não presta nem para ser porteiro de prédio, né? Todo mundo sabe disso. Imagine você, qual síndico que ia contratar um porteiro de prédio, ou qual morador de um condomínio que ia aceitar um cara que se apropria de bens alheios, um cara que faz rachadinha, que faz cachorro com o dinheiro que entra no condomínio. Não dá certo. Então é o perfil desse tipo de gente aí, que tem gente idiota que idolatra. Vejam bem, idolatrar ladrão, não tem como. É triste isso. Então, isso vale pro atual aí também, né, que foi réu lá. Ele mais de 90 réu lá na Lava Jato. Juntos, para vocês terem uma ideia, eles pegaram mais de 1.200 anos de cadeia, desviaram bilhões dos cofres públicos, dos Correios, do Banco do Brasil, dos fundos de previdência, da Caixa, do Correio, do Banco do Brasil, da Petrobras. Desviaram bilhões da Petrobras, quase quebraram a Petrobras. São mais de 100 réus lá na... É só pesquisar no Wikipedia, ali tem no mínimo 90. Escrevam lá no site de busca, pode ser no Google mesmo ou qualquer outro. Relação de réus da Lava Jato, são mais de 90. 38 desses são do PT, do partido do presidente atual. 38, é só contar lá, 38 réus são do PT. Então, e o partido da oposição aí, esse do PL, do Bolsonaro, também, e o Partido Progressista, que faz parte aí da quadrilha do Bolsonaro, que também era aliado ao Bolsonaro, também tem vários réus lá no mensalão que na época estavam junto com o PT. E outros partidos que estavam junto com o PT na roubalheira, agora estavam junto estavam junto, né? Agora já passou, a tentativa de golpe, da trama golpista, como se diz aí nas redes de televisão, na mídia. Então, os articuladores da trama golpista, que planejavam inclusive matar o atual presidente, o atual vice-presidente e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que a casa caiu bonito e, graças a Deus, para o Brasil e para a democracia brasileira, para o nosso espírito republicano, para a nossa paz pessoal, a casa caiu para essa cambada aí. Não só para eles, não só para a cúpula. Quando começaram a ser presos lá os vândalos que foram quebrar Brasília, aí teve gente lá que era simpatizante da causa, que estava dizendo, só sobra para o povo. Aí o Supremo veio e a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, o Ministério Público, e estão grampeando e condenando aí os 36, 37 articuladores e, evidentemente, os maiores beneficiários da trama golpista, para mostrar para o povo que não é só para o povo, para o simplório, para a massa de manobra, para o gado que sobra, sobrou para os articuladores também. Sobrou para o dono da boiada também, que era o Bolsonaro, que era o maior beneficiário dessa tentativa golpista fracassada, vergonhosa, triste, que felizmente não passou de tentativa, tá bom? Então nós temos finalmente o que comemorar, diferentemente dele, que só tem a lamentar, né? Agora, se ele estava com planos de visitar Disney, abraçar o Mickey, a Minnie, o Pateta, ir para Orlando, ir para Las Vegas, dar uma chegadinha em Atlanta, dar um abraço lá na Estátua da Liberdade, não vai ser possível, né? Ele vai ter que pedir que alguém que está lá mande foto. Ou entre ali nas redes sociais e pesquise, pode ser que apareça alguma coisa que possa lhe trazer algum conforto. Não é isso? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, sorte, sucesso e tchau. Até mais.